Você, fisioterapeuta, já se questionou: será que eu posso ser um empresário? Quais são as oportunidades no mercado de trabalho? E ainda, o que é um contador? No que ele pode me ajudar? Se é que ele pode me ajudar em alguma coisa? Essas questões e algumas outras nós iremos abordar na apresentação deste trabalho. Primeiramente, podemos dizer de forma simplificada que a função do fisioterapeuta é auxiliar na prevenção e no tratamento de pessoas. Podemos, então, assimilar com a função do contador. Hã? Como assim? O que uma coisa tem a ver com a outra? Bom, enquanto a físio trata de pessoas, a contabilidade irá tratar da saúde da empresa, podendo ser responsável pela área financeira, econômica, tributária e patrimonial da empresa, ou seja, averiguar o que a empresa tem feito com seu dinheiro, onde estão os maiores gastos, quais os impostos que o pagamento é obrigatório, formas de pagar menos taxas. Isso tudo dentro da lei, sempre agindo com muita ética e honestidade. Além disso, os contadores não se restringem a trabalhar em gestão de empresas. Podemos trabalhar em diversos ramos, como, por exemplo, de forma autônoma, em controladoria, na parte de auditoria, analista contábil, período contábil, entre outros diversos. Me formei e agora? Como sabemos, o fisioterapeuta ele pode atuar em várias áreas, como em hospitais, clínicas de pilates, que é uma das mais comuns, consultórios, pode atuar também na educação como docente, na direção e coordenação de cursos, entre outros ramos. Um fisioterapeuta com uma jornada de trabalho de 30 horas semanais tem uma média salarial de R$ 2.878 a R$ 3.200. O estagiário de fisioterapia tem uma remuneração média de R$ 800, sendo o teto salarial deste profissional R$ 6.770, isso levando em conta profissionais com carteira assinada em todo o Brasil. Ah, mas e aqueles descontos famosos que aparecem em folha de pagamento, os incidentes? Bom, os estagiários não sofrem incidências em sua remuneração. Já os colaboradores devidamente contratados de maneira formal sofrem incidências em sua folha de pagamento. Os tributos são o INSS, Instituto Nacional do Seguro Social, que é o órgão responsável pelo pagamento das aposentadorias, 13º salário, auxílio-doença, entre outros. Para essa média salarial de R$ 2.878 a R$ 3.200, a alíquota para fins de recolhimento do INSS varia de 12% e 14% sobre o salário. Temos ainda o IRRF, Imposto de Renda Retido na Fonte, que é um tributo federal sobre a renda, a declaração de todas as despesas e ganhos anuais. Para essa mesma média salarial, a alíquota para fins de recolhimento do imposto de renda seria de 15%, tendo uma parcela a deduzir de R$ 354,80 sobre essa porcentagem. Temos também o FGTS, que é o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. Ele é o órgão que protege o colaborador que foi demitido por justa causa. O FGTS ele não é descontado do salário do colaborador. Sendo assim, o valor referente aos 8% que constam em folha de pagamento é pago pela empresa. Diferente dos tributos citados anteriormente, o FGTS não é descontado do salário do colaborador. Empreendendo. Como abrir meu próprio negócio? Quais os tipos de empresa no Brasil? Fisioterapeuta pode ou não ser empresário? E pode ter sociedade? Tudo isso nós vamos falar agora. Bom, primeiramente, um fisioterapeuta pode sim abrir o seu próprio negócio, seja atuando como pessoa unitária dentro do seu empreendimento, como em conjunto, ou seja, em sociedade. Mas, primeiramente, é necessário que façamos um planejamento para a abertura dessa empresa. Ah, mas por que um planejamento? Porque, segundo a pesquisa realizada por Firjan no ano de 2017, o valor para a abertura da empresa está avaliado em aproximadamente R$ 2.038. Lembrando que esse valor de abertura está com encargos de contador, documentações,
alvarás e licenças necessárias, tá? Mas esse valor também está propenso à variação de até 274%, dependendo aí do município em que essa empresa será criada. Após isso, nós vamos então para as documentações necessárias. Afinal, a formalização do seu negócio é o primeiro passo para o início de suas atividades empresariais. Mas você precisa ficar atento para realizar corretamente todas as inscrições, licenças e alvarás que são necessários, ok? Lembrando também que mesmo após ter em mãos o CNPJ, ou seja, o Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, e estar inscrito na Previdência Social, há uma série de licenças, registros e alvarás, tanto municipais quanto estaduais, que é necessário para que você esteja funcionando legalmente, ok? Agora, eu vou listar uma série de passos que são necessários serem feitos para a abertura de uma empresa. Lembrando que não é necessário seguir esses passos exatamente na ordem que eu vou listar. E também há cláusulas e há atos nesses passos que muitas vezes não vão se enquadrar para o seu negócio. Ah, mas por quê? Porque irá depender do tipo de empresa que você escolheu abrir, no ramo de atuação e a localidade dessa empresa. Agora sim, como abrir o meu próprio negócio? Bom, primeiramente nós devemos encontrar um contador. Ah, então quer dizer que eu vou precisar de um contador para abrir o meu próprio negócio? Sim, afinal, o contador vai ser o seu principal aliado nesta etapa. Por quê? Porque é ele quem vai verificar se todas as documentações estão em dia, os alvarás, as licenças, se tudo isso está em dia e principalmente dentro da lei. Não só nesta área, o contador pode também auxiliar você na questão da administração, do controle e da gestão do seu negócio, tanto sendo atuado como responsável, como te auxiliando e te ensinando a trabalhar com essas áreas. Agora que eu encontrei o meu contador, eu vou então fazer a elaboração do meu contrato social. Mas afinal, o que é um contrato social? Bom, basicamente, a elaboração do contrato social irá definir as participações do capital de cada um dos sócios do seu empreendimento, bem como definir quais serão as atividades da empresa e o seu funcionamento, desde o modelo tributário até mesmo por exemplo, cláusulas em que será necessário, por exemplo, a substituição ou a adesão de um novo sócio ao seu negócio. Os passos que devem ser regidos para que isso aconteça, deverão estar listados no contrato social. Ah, mas então quer dizer que se isso não estiver listado no meu contrato social, eu não vou poder aderir ao novo sócio? Você vai poder sim aderir ao novo sócio, mas aí vai ficar conformidade à lei brasileira. Já escolhemos o nosso contador e elaboramos o nosso contrato social. Agora nós vamos para o registro da nossa empresa. Este registro é feito na junta comercial ou no cartório de pessoas jurídicas. Mas como eu vou saber qual é o local certo para registro da minha empresa? Isso vai depender do modelo de empresa que você escolheu. Por isso, é necessário você verificar com o seu contador o modelo de empresa que você escolheu e qual é o local certo para registro, beleza? E é a partir desse registro, pessoal, que sua empresa passará a existir oficialmente. Ele deve ser feito antes da obtenção do CNPJ. E apesar dele não oferecer a autorização para a sua empresa começar a funcionar, ele é requisito essencial para prosseguir no processo de legalização dela. Ah, e lembrem-se que é necessário fazer uma pesquisa prévia do nome da sua empresa para verificar se ele está de fato disponível para registro, ok? Ainda no processo de registro, nós vamos precisar ter em mãos o alvará de localização e funcionamento. Este é o principal documento que nós vamos obter do município, beleza? Ele é a autorização final que vai nos permitir abrir as portas do nosso negócio. Para obtê-lo, nós vamos precisar comprovar na prefeitura da nossa cidade que reunimos todas as condições exigidas por lei para exercer a atividade da nossa empresa. Essas condições vão depender do município em que está localizado, do estado também, do ramo de atividade e do modelo de empresa que você escolheu. Vamos então aí
para o nosso quinto e último passo, que é as licenças e inscrições nos órgãos de regularização estaduais e municipais. Essas autorizações dos órgãos de vistoria são requisitos essenciais, tá, galera? Para conseguir o seu alvará de funcionamento. E elas são bastante variáveis. Ela vai depender aí do ramo de atividade da sua empresa, do local de instalação e até mesmo do porte da sua empresa, tá? Então eu vou falar aqui os mais basicões. Pode ser que dependendo aí da atividade da sua empresa e do tamanho dela, nem todos esses vão ser necessários, ou todos e até mais, beleza? Então vamos lá. Temos aí a licença ambiental, que ela é obtida em órgãos municipais, estaduais do meio ambiente e do IBAMA, tá? Então não adianta queremos ir lá na prefeitura e pedir a licença ambiental. Nós não vamos conseguir. Nós temos também a licença sanitária, que é obtida em órgãos municipais, estaduais e até mesmo federais de vigilância sanitária, e a vistoria de cumprimento das normas de segurança, a conhecida VCNS. Ela é feita pelo Corpo de Bombeiros e é ela quem vai vistoriar se você cumpre todos os requisitos em caso de emergências, tá? Então, pode ser um requisito bem essencial. Ah, Gustavo, eu já cumpri todos os requisitos para abrir o meu próprio negócio. Mas quais são os tipos de empresa? Bom, no Brasil nós temos alguns modelos de empresa, como por exemplo, sociedade simples, sociedade em nome coletivo, sociedade em comandita simples, sociedade limitada, sociedade anônima, sociedade em comandita por ações, sociedade cooperativa, sociedade em conta de participação, sociedade de advogados e também realizada aí e adentrada aos novos ramos de empresa no final do ano de 2019, nós temos a Sociedade Limitada Unipessoal, que apesar de carregar o nome de sociedade, na verdade ela é composta por apenas uma pessoa. Tá, ok. Esses são os modelos aí que eu vou ter de empresa. Mas e para um fisioterapeuta? Quais são os modelos que eu vou ter? Aí vai depender. Você vai trabalhar como sociedade, então nós vamos ter a sociedade simples. Por que sociedade simples e não uma sociedade limitada? Porque a categoria de fisioterapeuta ela é tida como uma categoria de profissionais intelectuais. Como assim profissionais intelectuais? Isso quer dizer que a categoria é vista como o seu único diferencial de empresa para empresa o trabalho e a aptidão de cada profissional. Ou seja, diferente de uma empresa de comércio e varejo, ao qual o que vai diferenciar uma empresa da outra são coisas mais genéricas, como por exemplo o produto, o que vai diferenciar em vista da lei uma empresa de fisioterapeutas é o talento que cada um tem. Às vezes eu posso achar que o fisioterapeuta X cobra mais caro, mas ele é melhor, como também eu posso achar que o fisioterapeuta Y, ele cobra mais barato e ele é ainda melhor. Então, isso é o que diferencia. O que diferencia é a nossa característica funcional. Então, é tido como o empresário intelectual, por isso não é categorizado na inscrição para sociedade limitada e sim sociedade simples, ok? Mas e se eu quiser trabalhar como uma pessoa sozinha, um sócio único? Eu vou ter então aí duas opções, que é a sociedade EIRELI, que é a sociedade de empresário individual, tá? E essa última que eu listei anteriormente, que é a sociedade limitada unipessoal. Tá, mas qual que é a diferença das duas? Como eu vou saber qual que eu vou optar? Até o momento em que foi realizado esse trabalho, a diferença entre as duas, pelo menos a principal, era com questão do seu capital. Enquanto que na Eireli é necessário a integralização total do capital no ato de abertura da empresa, esta nova sociedade não há esta necessidade. Então quer dizer que eu vou poder abrir meu próprio negócio sem ter capital? Não. Você vai ter que integralizar uma boa parte, mas não todo. O que é integralizar? É você colocar dentro da empresa. Vamos supor, eu abri a minha empresa com 100 mil reais. Eu vou então integralizar, ou seja, eu vou colocar de fato dentro da minha empresa 100 mil reais. Esse processo é tido como integralização de capital, ok? Operando uma empresa. E agora? Quais os problemas que eu posso ter? Quais as vantagens? Bom,
A ideia de não se ter mais patrão e de ter o seu próprio negócio é um pensamento muito recorrente nos brasileiros hoje em dia. E apesar de muitos conseguirem tirar essa ideia do papel, chegam a um ponto em que eles param e pensam: e agora? O que eu faço? Bom, eu vou listar aqui alguns problemas que você possa vir ter com o seu próprio negócio. E apesar de parecerem muito banais à primeira vista, é consequência de fechamento de mais de 50% das empresas prematuras no Brasil. E quando eu falo em empresas prematuras, eu estou falando de empresas com menos de 2 anos de existência, ok? Bom, o primeiro problema que eu vou tratar aqui com vocês é a separação da finança pessoal das finanças da empresa. E apesar de parecer ser uma ideia bastante simples de se resolver, a não separação das finanças da sua empresa, das finanças pessoais, acarretam em uma boa porcentagem da falência e fechamento das empresas prematuras no Brasil. Por quê? Porque muitos empresários que não têm muita experiência nessa situação acabam misturando daquilo que é lucro pessoal, pessoa física, daquilo que é lucro empresarial, pessoa jurídica. E isso pode acarretar num colapso muito grande futuramente. Por quê? Porque você não vai conseguir distinguir aquilo que vem da empresa e aquilo que advém de você, pessoa física. Você não vai, por exemplo, distinguir aquilo que a empresa está devendo daquilo que você, pessoa física, está devendo. Isso é um ponto que vai te diferenciar de empresas familiares, que são aquelas empresas geridas por família, pessoas familiares que acabam pegando dinheiro de caixa para pagar contas físicas, não separando para pagamento das dívidas da empresa, não separando ali para um lucro, para uma reserva. Acabam o que entra dentro de caixa é lucro. Daquelas empresas de sucesso, que de fato andaram para frente, ok? O segundo problema que nós podemos ter aqui é a falta de planejamento. E pessoal, apesar disso parecer ser bastante simples, afinal eu fiz toda essa abertura da minha empresa e eu não fiz um planejamento, isso acontece na maioria dos casos. E é o principal caso de fechamento das empresas no Brasil. É essa falta de planejamento. Por quê? Porque eu preciso saber que nicho de público eu vou atingir. Qual é o nicho que eu vou trabalhar com o meu produto, com a minha prestação de serviço? Hoje eu estou de maneira X, mas daqui a 5, 7, 10, daqui a um ano que seja, como a minha empresa vai ter crescido? Eu preciso fazer um planejamento para me saber aonde eu estou, quais são as minhas condições hoje, quais é o público que eu pretendo atingir hoje e como eu pretendo estar lá na frente, para que o negócio de fato dê certo e você tenha isso claro para você e para todos os colegas de trabalho que você vai ter, ok? Ah, Gustavo, mas você já falou, da abertura da empresa, de toda a burocracia que é abrir uma empresa, do custo que é abrir uma empresa, dos problemas que eu possa vir a ter depois que eu abrir a minha empresa e que podem me gerar prejuízo. Mas afinal, quais são então as vantagens que eu vou ter em abrir a minha empresa? Bom, assim como toda essa questão burocrática e problemas que você possa vir a ter, as vantagens também são inúmeras. Dentre elas, eu separei algumas assim que eu considerei as principais e eu acredito que sejam as que mais são recorrentes quando você tem a ideia de abrir o seu próprio negócio. A primeira delas é a autonomia para se trabalhar, ou seja, você ter liberdade para discernir naquilo que eu vou trabalhar hoje, o que eu vou trabalhar amanhã, o que que eu vou retratar hoje, que cara eu quero passar para o meu cliente hoje ou amanhã. Enfim, você ter essa liberdade para gerir a sua empresa e o seu trabalho. Fazer os seus próprios horários. Mas, pessoal, tenham em mente que não adianta você querer abrir uma empresa para abrir 10 horas e fechar às 2 horas da tarde. Você não vai ter uma cartela de clientes. Você tem que prestar respeito e também atenção ao seu cliente, tá? Então eu posso ter essa flexibilidade, mas eu tenho que ter em mente esses detalhes, ok? Eu posso então também trabalhar naquilo que eu quero. Finalmente eu vou conseguir trabalhar no que eu gosto de fazer, né? Não ter mais que fazer uma função que, meu Deus, eu não suporto trabalhar naquilo. Eu vou então trabalhar no que eu gosto. É um pensamento muito bom e recorrente aí para a abertura de uma empresa. A recompensa que se tem, né? Por quê? Como assim a recompensa que se tem? Bom,
quando você está trabalhando como um colaborador de uma empresa, você tem um valor X a ganhar por mês e muitas vezes, e em muitos casos, você não tem uma chance de crescimento maior. Então você fica nichado e preso naquilo. Esse ganho que você pode ter com a empresa pode tanto ser alavancado de mês a mês, como estagnado. Aí vai depender do seu trabalho. Por isso que a recompensa que se tem, tá? Ela pode ser muito boa. Escolher, então, a equipe de trabalho. Eu acho que esse é um dos pontos chaves na abertura de empresa. É o fato de eu poder escolher quem vai estar comigo para fazer o meu negócio dar certo, para gerir o meu negócio, para trabalhar comigo, para trabalhar dentro da minha empresa. Eu não precisar mais ter aquela questão de trabalhar com pessoas que eu não concordo, com pessoas que eu não suporto. Eu vou ter aí essa flexibilidade também. E o último dessas vantagens que eu trouxe para vocês é a hipótese de crescimento. Eu acho que é uma das melhores dentre todas que eu trouxe. Por quê? Porque, como eu disse anteriormente, você pode estar dentro de uma empresa a qual você não tem chance de crescer. Ou seja, você está aquilo e vai continuar estagnado naquilo. Ou no seu negócio, você vai ter chance de se alavancar, de ir mais para cima, de crescer, de lá na frente ver um crescimento real da sua empresa, de como você estava aqui atrás para como você está lá na frente, baseado, lembrando lá, do seu planejamento. Então você tem uma hipótese de crescer cada vez mais, e isso é muito positivo. E é isso aí, pessoal. Esse foi o nosso trabalho de hoje, né? E trouxemos aí uma introdução da contabilidade para vocês e no que o contador pode estar auxiliando a um profissional de fisioterapia. Espero que tenhamos sanado todas as suas dúvidas, mas se ficou alguma ainda pendente, lembrem-se, consultem o seu contador. Muito obrigado!